Coisas boas sempre acontecem, mas acontecem debaixo da oração, do clamor. E é impressionante esses dias, como os testemunhos, eu pelo menos percebi assim, foram cada dia mais variados. Porque Deus age em todas as áreas da nossa vida quando clamamos como igreja. Uma coisa é termos um propósito de oração individual. Outra coisa é entrarmos juntos com a igreja em um propósito. A força da unidade é uma força que destrói a força das trevas. Porque contra a porta da igreja, nenhuma porta do inferno pode prevalecer. Então, eu sei que muitas dificuldades nós enfrentamos para vir todos os dias ao culto, para estarmos buscando a Deus. Mas, quando olhamos alguém atravessar uma dificuldade, enfrentar uma dificuldade e vir, nós vemos também a força da unidade ali se estabelecendo. E não fica nenhum pedido que não vai ser respondido. Porque Deus está de olho na unidade. Então, às vezes, quando nós estamos buscando a Deus e recebemos uma palavra, o Senhor dirige a igreja para um caminho, e vemos um ou outro falando, agora eu vou fazer isso, aquilo, tudo tão bonito espiritualmente, mas não vai ter a mesma força. Porque a força que Deus dá, é a força que Deus dá ao seu povo, quando ele caminha na unidade do propósito que Deus estabelece para o seu povo. Por que eu estou falando? Porque muitas coisas que acontecem conosco, quando buscamos a Deus juntos, como igreja, num propósito, nós às vezes não percebemos, como o apóstolo disse esses dias, né? A mão invisível de Deus trabalhando. Mas nós podemos ter a convicção e a certeza de que essa força da unidade, do propósito, debaixo de uma palavra profética que recebemos, ela já destruiu a obra das trevas. Nós temos essa convicção. Algumas respostas nós começamos a ver. Acabamos de sair do templo, né? Vemos. Algumas já vemos aí recados, não é? No celular. E nós nesse momento estamos aqui atentos, ouvindo a palavra, compartilhando, recebemos de Deus. Não estamos ali atendendo, mas depois que saímos podemos olhar, estão ali entregues. Porque essa força da unidade da igreja, num propósito, ela tem algo imprescindível para a vitória de um cristão. Ela tem o respaldo, a orientação, a direção e o selo de Deus. E aí, agindo Deus, ninguém impedirá, não é? Fala comigo, agindo Deus, ninguém impedirá. Então, muitas bênçãos já estão nas nossas mãos. Muitas bênçãos estão chegando para as nossas mãos, porque liberadas foram todas. Amém, igreja? E o que nós fazemos então com elas? Precisamos cuidar bem delas. Cuidar a maneira de Deus. Daquelas que já estão nas nossas mãos, daquelas que estão a caminho, daquelas que já vimos o sinal, que estão chegando perto, nós precisamos aprender a cuidar bem da nossa bênção. A primeira delas, que nós podemos reconhecer nessa caminhada. Nós tivemos tantas bênçãos, mas essa que começa a nossa história, a salvação. A salvação. Lavados pelo sangue, comprados pelo sangue, recebidos pelo Senhor através do sangue, tornamo-nos filhos através do sangue. Cuide bem da sua bênção, que é a salvação. Bispo, mas onde está escrito isso? Lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, diz que nós precisamos andar nas obras que Deus nos faz, nas boas obras. Filipenses 2, verso 12, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nós devemos fazer com que ela possa produzir frutos. Nós devemos fazer com que ela não seja, não é? Um quadro na história. Sua salvação não pode ser um quadro na história. De jeito nenhum. Um quadro fica na parede. Sua salvação é a história. Ela tem que ser desenvolvida.
Filipenses 2, verso 12. Sim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Às vezes alguém fala, eu não recebi Jesus, sim. Um dia eu encontrei com Jesus, que bom, que bênção, um dia abençoado. Mas não é para ficar num quadro de história. Hoje nós estamos aqui desenvolvendo o que Deus nos deu. É para andar. O livro de Efésios diz que nós devemos andar. Uma campanha de oração, nós andamos nas boas obras que Deus faz. No primeiro dia que nós começamos, até esse 21º, nós não temos nem dimensão do quanto nós andamos nas grandiosas bênçãos que Deus liberou, está liberando e vai liberar. Salvação não é um fato de história. Salvação é uma história que está acontecendo agora. Estamos sendo salvos, sim. Libertos, livres, estamos recebendo de Deus, a nossa vida agora está acontecendo em Cristo, as obras que Deus está realizando não pararam, não vão parar, e elas jamais vão ter um freio do inimigo, porque quem vai ser freado é o inimigo diante daquilo que Deus está fazendo. Então, com as bênçãos que Deus traz, Deus também libera grandes mudanças. Não tem uma bênção que Deus te entregou que Ele não tenha feito uma mudança. Você pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Deus não, de maneira alguma, tem prazer nas nossas tribulações. Deus não tem prazer nas nossas tristezas. Deus não tem prazer nas nossas dificuldades. Mas em todas elas, em todos os momentos da nossa vida, tanto nas alegrias como nas dificuldades, Deus está de olho na nossa mudança. Porque Ele disse, sejam santos como eu sou santo. Ele diz, sejam transformados. Ele diz, renova sua mente. Ele diz, eu preparei boas obras hoje, nesse domingo, para que você ande nelas. Os fatos da nossa vida com Deus não são estáticos. Eles estão gerando frutos novos. Eles estão agora fazendo alguém, através do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa oração, também estar andando nessas boas obras. Por isso a palavra diz, cuide bem, desenvolva. E Deus está agora agindo de tal maneira que as mudanças que Ele promoveu e que Ele está promovendo agora vão gerar mudanças onde nós estivermos. Onde nós estivermos. Sabe qual é a diferença de mudança em um lugar e em outro? É aqui dentro. Quando passamos por uma dificuldade, podemos mudar para melhor ou para pior. A diferença é aqui. Mudança sempre acontece. Ninguém fica igual. Ninguém permanece igual. Mas nesses dias, Deus está nos ensinando cuidar das nossas bênçãos e através das nossas bênçãos mudar para melhor. Por isso eu quero falar sobre 4 situações que nós precisamos lidar nas mudanças que Deus está fazendo. E você já viu pessoas comentando com você, olha, essa pessoa realmente é uma pessoa que vê a vida de uma maneira diferente, ela tem uma empatia com a dificuldade dos outros. Ela parece uma pessoa tão melhor. Aí alguém diz para você, não é? Alguém conta para você, olha, mas ela passou por essa circunstância, por isso ela é assim. Geralmente quando alguém fala comigo assim, eu falo, não, eu não concordo. Sabe por quê? De repente você encontra outra pessoa, né? E fala, nossa, como essa pessoa é amargurada, como ela é ressentida. Aí alguém vem e fala, não, sabe por quê? Que ela passou por uma situação difícil, como aquela outra passou, então ela ficou assim. Eu também não concordo. Porque as mudanças que ocorrem na nossa vida são daqui para lá. Daqui para lá. Há pessoas que reagem, que decidem mudanças para melhor
e outras para pior. Mas aqui a palavra do Senhor diz então, 1 Coríntios, capítulo de número 16, verso 13, sejam vigilantes. Nós precisamos vigiar. Porque hoje a bênção que Deus está liberando na tua vida é tamanha e tão grande que você precisa estar ligado ou ligada para se tornar melhor, para não perder aquilo que Deus está te entregando. Quem entende diz é verdade. Você já pode ter percebido que momentos da sua vida ou de outras pessoas receberam bênçãos tão grandes e não vigiaram. Escorreu pelas mãos. Então o que acontece é aqui dentro. Eu que decido. Eu vi, eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vi um testemunho aqui essa semana, eu acho que ela está por aqui, uma pessoa que subiu aqui. Eu entrei no primeiro dia dessa campanha, assim. E hoje eu estou assim, aleluia. Foi aqui dentro. Não pense que aquilo que Deus está dando é só para ser um quadro histórico. Deus está dando porque Ele está continuando o grande mover que Ele começou na tua vida e na minha vida. E esse mover não vai parar. Vigia, seja vigilante. O que Deus começou, Ele não vai parar. Mas aqui dentro, eu preciso decidir. Eu vou ser melhor ou pior diante da bênção que Deus está me dando. Vigia. Segundo, Ele diz: permaneça firmes na fé. A fé que vem de Deus, essa fé inabalável, ela é a fé que produz mais. Ela é a fé que se movimenta. A palavra diz que essa é a vitória que vence o mundo. E o mundo não vai parar de brigar contra você e contra mim. Pode falar para o irmão do lado. Falei, irmão, a briga não acabou não. O mundo vai continuar brigando contra você. Quem sabe que é verdade, diz é a verdade. Diz é a verdade. Agora fala para ele, mas você vai ficar firme. Porque você recebeu nesses dias, pelo menos 21 palavras. E a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Cristo. Fala com ele, é com essa fé que você vence o mundo. Aleluia. Cuide bem da sua bênção. Permaneça firme. Cada palavra recebida. A que você está recebendo agora. A que você vai continuar recebendo. Todas elas vão multiplicar a bênção que Deus preparou para a tua vida. Aleluia. Terceiro, portai-vos com maturidade. Essa não é tão simples como parece, né, irmãos? Essa não é tão simples como parece. Quem essa semana já fez alguma coisa que caiu a ficha, não levanta a mão não, que caiu a ficha depois, falar, meu Deus, como eu fui imaturo, não é? Só pisca os olhos assim, né? Já pisquei o meu. Falou, meu Deus, né? E Deus é tão misericordioso, porque nós tememos a Ele, nós temos temor, e nós temos aquela língua abençoada que precisa ser vigiada, precisa ser vigiada, não a língua do irmão. Não tem como vigiar a língua do irmão. Já custa dar conta de vigiar a própria, vai querer vigiar do outro. Não tem jeito, né, irmãos? Não tem jeito, né? Mas a gente tem aquela língua abençoada. Ou então não fala, mas pensam, como essa pessoa foi imatura. Né? Quem já pensou, falou isso, pisca o outro olho só, né? Aí a gente faz e vai, ai meu Deus, mas como imaturo. Não dá 2 dias, né? E a oportunidade vem. E a gente tem aquela atitude que não cabe muito bem para a maturidade que devemos exercitar. Então, portem-se com maturidade. Quem quer multiplicar e guardar a bênção que tem que agir no tempo que Deus dá. Não somos mais crianças. Meninos desistem das coisas de meninos? Não. Menino tem que brincar. Criança tem que brincar. Criança tem que rir.
Criança tem direito de falar aquilo que vem. Criança tem direitos que lhes são próprios da idade. Quem tem que desistir das infantilidades são os adultos. E nós somos adultos. Então, não podemos culpar o diabo por atitudes que nós tivemos. Porque tem momentos que ele nem precisa trabalhar. Porque a imaturidade é tamanha que já derruba a própria bênção recebida. Fala comigo, está amarrado. Em nome de Jesus. Aí fala para o outro, o inimigo se levantou, o outro fala inimigo, né, Gracinha? Você fez a sua infantilidade, agora fala que é o inimigo. Que nesses dias, nosso coração possa vigiar de tal maneira, que a nossa percepção que foi tão aguçada, porque não tem como não ser quem vem todos os dias buscar a Deus, jejuando, clamando, não tem como ter uma percepção mais aguçada. Hoje você tem uma percepção muito maior do mundo espiritual, pode ter certeza, que nesses dias a nossa percepção esteja tão aguçada, que quando essas atitudes vierem, nós vamos falar, aqui não, comigo não, eu já desisti das coisas de menina. Eu não ouvi amém. É tão mais fácil culpar o inimigo, né, irmãos? É simples, né? Mas Deus não quer que eu atribua ao inimigo aquilo que eu devo parar de fazer. Levanta a sua cartela. Eu sei que isso vai libertar muita gente. Levanta a sua cartela. Você sabe quantos pedidos tem aqui? Sabe aqueles que Deus está fazendo? Pediu coisas que Deus quer, que você peça mesmo. Mas agora eu gostaria que você também pedisse junto comigo. Fala, Senhor Jesus, eu te peço agora, que nas minhas mudanças que eu quero fazer, que o Senhor tem me ensinado, que em cada uma delas, eu não tenha mais atitudes infantis. Senhor Jesus, eu quero amadurecer, e eu decido essa manhã, desistir das coisas de menino, porque o meu Deus tem me chamado à maturidade. Amém, amém, glória a Deus. Por último então, guardar essa bênção tamanha que Deus tem nos entregado esses dias. Ele diz, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Muito bom. Se Efésios diz que Deus esses dias tem preparado grandes obras e nós temos andado nelas. Se Filipenses diz que nós devemos desenvolver essa salvação. São as mudanças que Deus faz. Ela não é um fato de parede. A salvação é algo com muita força, porque o preço foi muito alto. Está sendo desenvolvido agora. Se aqui no livro de Coríntios nós vimos que precisamos vigiar, que precisamos permanecer firmes nesta fé, que precisamos nos portar com maturidade, ele também diz que tudo isso tem que ser feito com amor. E olha, eu confesso para vocês que eu fiquei muito tempo naquele verso de Romanos, que a Bíblia diz, Romanos 8, verso de número 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas eu confesso para vocês que eu achava assim um pouquinho simples demais. Nem tudo que é simples é fácil. E eu falei, mas Deus, só te amar e tudo já está, né? Cooperando para o bem. E eu falei, mas Deus, tem alguma coisa a mais aí. Será que é a minha mente humana? Ou será que o Senhor tem algo mais para falar? Você se sente amado por alguém que não te dá nenhuma atenção? Você se sente amado por alguém que não fala com você sempre? Você se sente amado por alguém que não faz nada por você? Você se sente amado por alguém? Eu falo que amor tem que mostrar cara.
Essa história de falar, fulano amou o outro tantos anos, nunca falou nada, então não amou não. Graças a Deus que o outro não ficou sabendo, né, irmãos? Amor tem que mostrar a cara, né? Você se sente amado por alguém que conta para você que gostaria de ter feito algo um dia, mas aí as coisas... Alguém se sente amado em alguma dessas expressões que eu falei? Levanta a mão, por favor. Ninguém levantou a mão. Olha para trás, irmão. Ninguém levantou a mão. Assim o Senhor falou comigo. Minha filha, quem me ama fala comigo. Falar com Jesus. Minha filha, quem me ama vem para minha casa encontrar comigo. Minha filha, quem me ama quer a cada momento falar mais comigo. São chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus sempre foi a comunhão com o homem. Sabe por que Deus está fazendo todas as coisas hoje cooperarem para o seu, para o meu bem? Com as nossas limitações, com as nossas imaturidades, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com a nossa língua, com os nossos ouvidos, porque nós estamos atendendo a um propósito de comunhão esses dias. Porque nós estamos atendendo a um propósito de comunhão. Ontem o bispo falou aqui, né? O apóstolo falou, olha, vocês podem fazer o voto é uma bênção. Ele está intensificando. Podem fazer o que vocês quiserem, mas se não vierem orar, não adianta. E tudo que nós temos feito e chamado é por um propósito, uma comunhão com o Senhor esses dias. Sabe o que Deus usou em cada oração? A mudança que Ele fez aqui fora, Ele fez maior aqui dentro. O seu clamor e o meu clamor está fazendo nesse momento com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Aleluia!